Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje continuarei a leitura sobre as memórias de Underground, de Roger Scruton, falando sobre as próximas 100 páginas. Então eu fui até a página número 199, no capítulo 18. E ela vai mostrando para ele, a Betska, como isso está relacionado com esses objetos que eles utilizam na casa. E ele próprio começa a observar pela técnica do Padre Pavel. E nesse último capítulo, nessas últimas páginas, o romance entre os dois é acentuado porque ele compreende que ela precisa viver uma vida dupla. Essa vida dupla que a Betska vive, ela não necessariamente tem um relacionamento com um membro do partido, mas ela tem uma certa convivência com um dos membros do Partido Comunista, que faz com que ela tenha acesso a toda a parte cultural que foi suprimida da população, ou seja, toda a arte, a cultura, a filosofia que já não existe mais entre a população, entre as pessoas mais comuns, mais ordinárias. Ela tem acesso, até acesso a revistas e jornais que não estão mais em circulação desse membro do partido. Em troca, ela dá para ele certas músicas, canções, etc., que ela é uma musicista e que ela toca, certo? E ela toca nas embaixadas onde esse membro do partido está. Essas 100 primeiras páginas que eu li, eu achei muito interessante porque ele tem um certo relacionamento com o Padre Pavel. Esse relacionamento que ele tem com o Padre Pavel, ele busca uma certa transcendência que ele já não possuía. Aí eu descobri que ele, apesar de ir numa capela, que ele relata no início, ele tem um sentimento meio ateu. O pai tinha uma visão agnóstica. A mãe não relata um pouco, mas ele tem uma visão mais agnóstica, mais ateia do mundo, certo? E ele fala para o Padre Pavel que ele não tinha nenhuma relação com o mundo, com o transcendente, com nada. E é bem interessante porque o Padre Pavel vem trazer para ele leituras e ideias que já não possuía mais na Tchecoslováquia da história, que apenas era permitido os padres relacionados, os sacerdotes do partido, relacionados com o partido, e não mais com a igreja. Então o Padre Pavel é mecânico e nas horas vagas ele é padre, porque ele não é oficialmente padre. Então tem um ministério, o Ministério dos Assuntos Religiosos, que ele coloca ali no livro, e esse padre ele não é vinculado a esse ministério. Então ele está no submundo, assim como o Jen, certo? Eles estão no submundo, assim como o Padre Pavel, o Jen também, né? Assim, eles estão no submundo, e o relacionamento dele é bem interessante. Tá? Só que eu achei algo legal que a Betska, que é a menina a mulher por quem ele está apaixonado, na verdade, ela fica um pouco preocupada com ele. E uma das frases que me marcou é que ele sabia que ela tinha uma visão mais protestante sobre o transcendental, sobre o evangelho, etc., sobre a igreja, mas ela se dava muito bem com o Padre Pavel. Só que ela relata que as confissões dele, do Jen, precisam ser dela. Ou seja, ela tem um sentimento de posse dele, porque ele conta toda a vida dele para ela, certo? Ela que retira ele do submundo, onde ele se encontrava, culturalmente falando. Ela que mostra para ele toda a vida cultural que existia no país e não existe mais nesse momento, que foi tomada pelo partido. E o que ela ganha em troca são as confissões, pelo que eu entendi, as confissões do próprio Jen. O Jen mostra a vida inteira dele, se entrega completamente para ela, ou seja, ela sabe tudo sobre ele, mas ele não sabe quase nada sobre ela. Ela diz no livro aqui, ele relata que ela mente para falar a verdade, ou seja, ela mente quem ela é com que o Jen viva sobre a verdade, sobre a verdade cultural do país, a busca pela verdade. É interessante essa parte porque parece um paradoxo, na verdade, porque ela se esconde, ele não sabe direito quem ela é, e aí no final, agora nesses últimos capítulos, a busca incessante dele por saber quem ela é. A pessoa que mais ajudou ele não sabe direito quem ela é. Eles têm um tipo de relacionamento, mas ela tá lá mais para ajudar ele,
certo? A buscar essa vida cultural no país, do que outra coisa, algo sentimental. Ela fala que nunca mais ia amar ninguém. E ela relata que o Jen é o erro dela. O erro, ela chama de o meu erro. Bom, nessa busca por saber quem ela é, porque o Jen já estava desconfiando, pensando que ela até podia ser membro do Partido Comunista, ela descobre a vida dela. Que toda parte, interessante essa parte, porque a parte rural, então, como é que funcionava, pelo menos que aparece no livro? Tem a parte industrial, certo? Que foi restaurada, entre aspas, pelo Partido Comunista, e a parte rural no livro, que são os sítios ou fazendas coletivas, compartilhadas, onde várias pessoas ali trabalham numa fazenda do Estado para gerar alimentos, etc. E a avó dela, pelo que dá a entender, era uma das donas dessas fazendas, e ela vivia nesse local. Ela mostra como que é a realidade atual das pessoas que vivem nessas fazendas compartilhadas, nesses locais, e como foi destruída toda a ideia do campo. Porque o campo não o campesinato, essa ideia do campesinato, a pessoa que vive no campo e se sustenta a partir daquilo, foi destruída em busca das fazendas coletivas. E ele vai... O padre Pavel, ele ensina uma técnica para ele que é para você, ao conversar com uma pessoa na sua residência, observar os objetos que ela possui, para ver se aqueles objetos são vazios. O que isso significa? E o que isso tem a ver com a história? Os objetos, antigamente, eles possuíam uma certa função, desde um atiçador na lareira, a brasa no fogão a lenha, etc. O próprio fogão a lenha para cozinhar. Todos os objetos, eles tinham uma funcionalidade. E isso é legal porque os objetos que o partido vai autorizar que existam, eles não têm mais funcionalidade, assim como a própria linguagem que o partido utiliza. Isso está relacionado com o que a Betska estava ensinando para ele sobre a nova língua, que ele coloca como referência o livro do George Orwell, onde aparece o termo nova língua. E é interessante porque a língua, ou os termos utilizados pelo partido, eles são flexíveis, ou seja, progressismo, revolução, assim como ao contrário, contra-revolução, conservadorismo. Todos eles são termos flexíveis que o partido usa para levar a sua bandeira. E os objetos, quando ele observa aquela casa antiga onde ela vivia, onde a Betska vivia com os seus parentes, com seu tio e com seu primo, dá a entender que a avó dela vive numa casa separada, mas ela vivia ali e todos os objetos têm uma certa funcionalidade, eles não estão a esmo na casa, eles não estão a esmo, e assim como as palavras proferidas por eles têm um significado, têm um sentido, diferente do que o partido usa na imprensa, no rádio, na TV, que são palavras vazias, como ideólogo, conservadorismo, progressismo, revolução. São palavras espírito do avanço, palavras que não têm certo significado, só que ela está em uma paixão se inicia pelo Jen. E ele já tem uma paixão por ela muito forte. Só que ela não se entrega para ele. Ainda nesses capítulos, eu percebi que ela não se... Eu tive uma visão contrária dela, eu também pensei que ela poderia ser um tipo de membro do partido que estava espionando ele, etc., por causa do caso da mãe dele, mas o que acontece é que ela mostra a verdadeira face dela. Ela parecia muito poderosa perante ele até fala isso, que ela parecia muito poderosa, chamava muita atenção, ele tinha muita atração por ela, por ser quem ela é, mas quando ela mostra a realidade dela, o seu eu verdadeiro, a casa onde ela vivia, o apartamento onde ela estava era cedida por um membro do partido, e onde ela verdadeiramente vive é uma casa simples, onde mostra muito a antiguidade do que era o próprio país, do que era a própria existência cultural da época, que foi suprimida pelo partido. Bom, isso são algumas das minhas impressões. Uma das partes que também me chamou a atenção, né, sobre o Jen é a busca dele pelo transcendental. Tem uma das frases do padre Pavel que me chamou bastante atenção. Uma delas era: Deus se retirou do mundo, isso sabemos, e nós tchecos talvez saibamos disso mais vividamente do que os outros. Nosso mundo contém uma ausência, e precisamos amar essa ausência, pois esse é o modo de amar a Deus.
uma outra que achei também interessante, que mostra bastante sobre como o Padre Pavel e o próprio Jan se relacionam. São representações na eternidade da tentativa de construir o aqui e o agora. Para fazer uma casa, dizia Padre Pavel, precisamos nos assentar entre as coisas eternas. Portanto, precisamos trazer o eterno para a terra. Porque o Jan, ele se pergunta sobre o sacerdócio, sobre a missa, sobre o evangelho, etc., porque como ele é ateu, ele não tem essa vivência transcendental, e como nós, católicos cristãos, temos a Eucaristia, que é Jesus Cristo na Eucaristia, no pão, né, transubstanciado, nós temos o transcendente muito próximo de nós temos o eterno muito próximo, e ele se questiona por como que o eterno está tão próximo de nós num pequeno pedaço de pão. Então, essa vivência espiritual ele ainda não possuía. E ele vai descobrindo isso com o Padre Pavel e também com a própria Betska, que traz um pouco da parte transcendental. Esses capítulos ele falam mais sobre essa parte religiosa que é muito fundamental. Ele também fala sobre a visão nacionalista dele que muda, né? Que a Europa foi fundada pela Igreja, né? A cultura da Europa foi fundada pela Igreja e ela teria que avançar para se assentar. Mas o Partido Comunista ele vem e destrói a parte cultural. A invasão militar ele não é relatada muito e ele não se preocupa muito com isso, mas o que é mais preocupante é a invasão na cultura, certo? Tem outros personagens que relatam que a visão que os comunistas têm do próprio partido é uma visão de um crente com a sua religião. Então, a forma como o partido transmite as ideias é a forma como um pastor, como um padre transmite o evangelho, por exemplo. Então, é interessante por como que a religião é destruída na Tchecoslováquia, como os tchecos começam a ter uma visão mais niilista do mundo, e em troca dessa visão niilista que é proposta, vem, em vez de uma nova religião, vem o Partido Comunista com as ideias do partido. A última parte mostra como a música é influenciada também pelo próprio partido. Tem um personagem bem específico, que ele também é músico, que é conhecido pela Betska, e ele vai mostrando que a música, sem a forma adequada, ela é vazia, ela não tem substância. E como foi alterado para que a música desse sentido para o partido, ou seja, a música ela também vira uma bandeira para o partido, ou seja, existem sindicatos dos músicos, por assim dizer, é mais ou menos isso. Existem sindicatos dos músicos que a forma como a música é construída, as composições, é voltada para o partido. O Dia do Trabalhador, os trabalhadores são obrigados a marchar nesse dia. Também é bem interessante como tudo envolve a vida cultural inteira do país, das pessoas, envolvida com o Partido Comunista. E espero que possamos nos ver nas próximas 100. Então, provavelmente nas próximas 100 eu já teria terminado o livro, certo? Para que a gente possa relatar como que foi essa experiência das próximas 100 páginas. Bom, espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem, curtam e comentem aqui embaixo se você está lendo ou se você gostaria de ler essa obra, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, salve Maria!